Então vamos consumir mais conteúdos? Agora nós vamos estar trabalhando técnicas para uma comunicação mais assertiva. Então, a comunicação assertiva é aquela que é clara, direta, honesta, respeitosa, permitindo que o emissor transmita sua mensagem de maneira eficaz e o receptor compreenda a mensagem sem ambiguidades. Então, vamos estudar aqui algumas técnicas que vão ajudar você a melhorar aí a sua comunicação significativamente. A primeira é: seja claro e objetivo. Use palavras simples e diretas para transmitir sua mensagem de forma clara e objetiva. Rapaz, não tem coisa pior do que você ouvir uma pessoa que é prolixa, né, que começa e não sabe quando que vai terminar e fica rodando e rodando e voltando ao mesmo tema. E às vezes nós temos colegas, amigos, palestrantes, professores que têm essa dificuldade. E aí nós já falamos anteriormente que é às vezes por falta de uma pesquisa profunda sobre o assunto, é falta de estudar esse assunto com profundidade, é falta às vezes de um plano de aula, né, porque o plano de aula ajuda nesse aspecto, e treinamento, treinar várias e várias e várias vezes. Quanto mais você treina, quanto mais você aplica esse conteúdo, mais eficiente e eficaz você fica na sua comunicação. Temos aqui outra técnica, que é usar não somente a linguagem verbal, mas também a linguagem não verbal de maneira adequada, entendendo, pois, que a linguagem não verbal, ela é 70% aproximadamente, e a linguagem verbal é só 30% em uma palestra, cursos, oficinas e pregações. Use a linguagem verbal de maneira adequada, a postura e expressões faciais e gestos podem ajudar a enfatizar a mensagem, demonstrando confiança e assertividade. Para quem estuda metalinguagem, vai aprender, né, que na linguagem não verbal, quando você está falando sobre determinado conteúdo e o seu corpo não está coerente, congruente com aquela mensagem que você está passando, despreza o que a boca fala, né? Por quê? E não o que o corpo fala. Por quê? Porque o corpo não mente, mas a boca mente. E aí é muito fácil para quem estuda metalinguagem observar e perceber se a pessoa que está ali na frente está sendo 100% honesta, verdadeira, ou se ela está tentando enganar o público, observando não somente o que sai da boca, mas o que sai da boca, com os gestos que ela faz para explanar aquele conteúdo. Ouça atentamente, né, preste atenção. Você tem que estar antenado não só na linguagem verbal dos seus interlocutores, das pessoas que estão te ouvindo. Às vezes, sem abrir a boca, por meio da comunicação não verbal, elas passam bastante do que estão sentindo com o conteúdo ou como esse conteúdo que você está passando está estimulando ela. E você está atento, olhando para os movimentos oculares, para o movimento do corpo e para a maneira que elas se expressam, pode te dar aí uma ferramenta poderosa para que você esteja adequando o seu conteúdo à medida que você vai explanando. Evite julgamentos e críticas, evite julgar ou criticar o receptor, pois isso pode levar a uma defensiva e tornar a comunicação menos eficiente. Nós que fazemos o curso de Professional Coach, uma das primeiras coisas que nós estudamos é não emitir a nossa opinião de maneira direta. Nós temos que ajudar o coach ou o cliente a encontrar as respostas. Nós trabalhamos com a maêutica socrática, onde nós utilizamos as perguntas para fazer com que o nosso cliente seja autodirigido no caminho da busca dele, né, dos objetivos, do crescimento pessoal e profissional. E a primeira coisa que nós temos que aprender é evitar julgamentos e críticas, de dar nossa opinião. Por quê? Porque isso pode
deixar o nosso cliente altamente desconfortável, e aí ele talvez participe só de uma sessão. Expresse seus sentimentos e necessidades. Ao expressar seus sentimentos e necessidades, você pode ajudar o receptor a entender melhor sua perspectiva e o que é importante para você. Eu lembro de ouvir no passado, quando fui fazer cursos de dicção e oratória, de comunicação de alto impacto, ouvir as pessoas dizendo que nós tínhamos que controlar as nossas emoções ao ponto de quase anulá-las. Eu lembro de ouvir gente, professores que talvez não tivessem se aprofundado nesse conhecimento, dizendo que a gente não podia, manter um relacionamento mais próximo com, o nosso aluno, com as pessoas que estão nos ouvindo, né, e isso é completamente errado. A primeira coisa que você tem que trabalhar é o relacionamento, né, em todos os âmbitos, como preconiza a inteligência emocional. Primeiro, de ordem intrapessoal, que é o teu relacionamento contigo mesmo, que é você, se autoconhecer emocionalmente, se autocontrolar, se automotivar. Depois é o teu relacionamento com o outro e tem a ver com empatia, que é essa habilidade de você perceber, não só as emoções, mas outros espectros voltados aí para comunicação, no outro, né, e por fim, nos grupos sociais onde você está inserido e a sensibilidade social, e que tem mais a ver com você saber expressar os seus sentimentos e emoções de maneira adequada para envolver ainda mais esse público, é de fundamental importância que você saiba utilizar não só a linguagem verbal, não verbal, mas também utilizar aí as emoções para influenciar, para promover mudanças afetivas nas pessoas que vêm consumindo o teu conteúdo. Seja respeitoso. Trate o receptor com respeito e considere a expectativa dele durante a comunicação. Ó, isso aqui é sério. Às vezes vai pessoa para dentro da nossa sala, para dentro do nosso auditório, e às vezes eles vão com uma série de dúvidas e você não pode se estressar com as perguntas, com o comportamento dele. Você tem que ser o máximo respeitoso possível. Por quê? Porque gentileza, comportamento gera comportamento, e quando você trata essa pessoa com carinho, com respeito, todos os outros veem, você fazendo isso, e isso agrada a grande maioria das pessoas. Feedback construtivo. Ofereça o feedback de forma construtiva e objetiva para ajudar o receptor a entender como melhorar ou como agir de forma diferente. O feedback é a ferramenta mais poderosa para promover transformação. E se você souber dar o feedback de forma construtiva, você consegue fazer proezas, né? Você consegue ajudar no processo de mudança do participante de uma maneira fenomenal, mas nem todos conseguem receber o feedback de maneira positiva, e a grande maioria não sabe dar o feedback de maneira positiva. Relação do diálogo autêntico. Para ser um ato de conhecimento, o processo da aprendizagem de adultos demanda, entre educadores e educando, uma relação de um autêntico diálogo, aquela em que os sujeitos do ato de conhecer, educador, educando, educando, educador, se encontram e em caminhos justos, interagindo durante todo o processo de aprendizagem. É importante que o adulto compreenda que está sendo ensinado e que saiba aplicar na sua vida o conteúdo aprendido na escola. Esse aqui é uma citação aí de Paulo Freire. Regras e limites criados devem ser discutidos. O autoritarismo por parte de professores parece como uma das principais questões que influenciam a relação professor-aluno. Então, é relevante notar que a questão disciplinar é necessária em sala de aula, porém, regras ou limites devem ser criados e discutidos com a participação do professor e do aluno, para que os mesmos desenvolvam autonomia de ideais
e principalmente uma visão crítica de mundo. E aqui para Navarros, a mente humana ela expande-se e cria a possibilidade de estabelecer conexões entre os fatos, enquanto isso, os métodos de ensino continuam baseados na transmissão de conhecimento para o aluno. Somos pouquíssimos estimulados a usar a curiosidade, aprender por conta própria e desenvolver nossa percepção pessoal sobre a realidade e contribuir para a construção do conhecimento. Então, aqui, quando você chama o seu aluno para construir um combinado, um quadro de regras e limites, e deixar que ele participe desse processo, você consegue ganhar mais a atenção e a fidelidade desse aluno junto aos processos de ensino e aprendizagem. A educação problematizadora ou educação problematizadora ou conscientizadora. O verdadeiro educador, né, professor, palestrante, facilitador, instrutor para Freire, em 1986, atua numa linha de educação problematizadora ou conscientizadora, visando ajudar a superar a relação entre as adversidades e as pessoas. Essa educação problematizadora objetiva o desenvolver da autoconsciência crítica e da liberdade. O professor e o aluno são, portanto, sujeitos de um processo em que crescem juntos. Nas palavras de Paulo Freire, em 1987, ele disse o seguinte: ninguém educa ninguém, ninguém se educa sozinho, os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. É interessante, aqui é onde entra essa questão de entender com muita profundidade o que é a andragogia, né? É os homens se educando a si mesmo. É claro que nos processos de ensino-aprendizagem, a pedagogia ela vem no bojo, trazendo conhecimentos que foram pensados, sistematizados para que o indivíduo, o aluno, o educando, o ouvinte esteja consumindo desses conteúdos que vão ser explanados. Mas, contudo, todavia, entretanto, as suas experiências, as suas vivências são de fundamental importância para a compreensão plena do conteúdo. E aí nós temos aqui a prática transformadora, que procura desmistificar ou questionar. Para o estudioso Furlan, um professor que esteja engajado nessa prática transformadora procura desmistificar e questionar com o aluno a cultura, né, valorizando a linguagem, a cultura deste, criando condições para que cada aluno analise o seu contexto social e produza o seu conhecimento. O professor procura, juntamente com os alunos, criar condições para que a consciência ingênua seja superada e que este possa perceber contradições na sociedade e em grupos e nele mesmo. Haverá preocupação com cada um dos alunos em si, ou dos participantes, dentro de uma sala de aula, auditório, dentro de um ambiente aonde se fala poderosamente com o processo e não com o produto da aprendizagem padronizado. O diálogo é desenvolvido ao mesmo tempo em que são oportunizadas a cooperação, a união, a organização e a solução em comum de problemas, onde esses alunos participam do processo juntamente com os professores. Quebrando a pedagogia do fingimento. Segundo Furlan, em 1990, a relação professor-aluno jamais deve ser cercada pela pedagogia do fingimento. Eu finjo que ensino e vocês fingem que aprende. Cada professor quebra essa pedagogia do fingimento, trazendo o aluno para a realidade que ele vai enfrentar quando encarar uma sociedade, um ambiente onde ele trabalha, que às vezes pode ser esmagadora ou reguladora.
No dia a dia, evidenciando, que qualquer relação entre o educador, que é o professor, o palestrante, o facilitador e o aluno, que pode ser o ouvinte, é necessária, mas não suficiente para os processos de ensino-aprendizagem, o domínio do conteúdo por parte do professor e o comprometimento do aluno com a aprendizagem fazem necessário para esse processo. O referido autor afirma que a assimilação dos conteúdos e o domínio de capacidades e de habilidades e de competências ganham sentido quando essa relação leva os alunos a terem determinadas atitudes e convicções e que orientam sua atividade na escola, na vida de maneira em geral, construindo o caráter educativo do ensino. Eu costumo dizer para os meus alunos, quando estou trabalhando instrutoria, dicção e oratória, que o papel principal do professor, do educador, do palestrante é ensinar o aluno ou ouvinte a aprender sobre determinado conteúdo. Ninguém é obrigado a saber de tudo. Você é obrigado a ensinar os caminhos, as trilhas, os trilhos, para que quem está te assistindo possa, a partir daí, assumir a responsabilidade pelo seu autodesenvolvimento ou pelo desenvolvimento do seu capital intelectual. A boa relação professor-aluno. Todas estas considerações não alienam do contexto da educação de jovens e adultos, uma vez que se constituem indivíduos que contemplam os mesmos princípios gerais de educação, onde a boa relação professor e aluno poderá facilitar a melhoria e o desempenho dos alunos em diversos sentidos sociais, políticos, econômicos, afetivos, dentre outros. Tal relação forneceria instrumentos catalisadores na aquisição de novos conhecimentos, formando cidadãos com pensamentos mais críticos e sociais. Essas técnicas que eu trago aqui para vocês podem melhorar a efetividade da sua comunicação e garantir, que a mensagem seja transmitida de maneira muito mais assertiva. Então, se você fizer uso dessas técnicas, você vai entregar um conteúdo com eficiência, que agregue muito mais valor à vida dos participantes, aumentando a credibilidade, a satisfação e, com isso, os aplausos ao final de cada uma das suas apresentações. Agora vamos para o debate. Eu quero que você participe trazendo aí as suas impressões, aquilo que você anotou no seu caderno, que você achou interessante, para que a gente esteja discutindo a partir de agora.